Olá, neste vídeo eu quero fazer uma análise de um livro, Manifesto do Partido Comunista, cujos autores, Karl Marx e Engels, se eles realmente falaram de acordo com a palavra de Deus ou não tem nada a ver. E se existe a possibilidade de um cristão seguir o Manifesto do Partido Comunista. Primeiramente, já quero ler aqui na página 29 do livro Manifesto Comunista o que é comunismo, a definição que eles deram para o comunismo. Página 29. Vou compartilhar a tela. O comunismo é a doutrina que preconiza a forma coletivista da economia social, na qual se exclui a propriedade privada como meio de produção, e se inclui a intervenção do Estado na distribuição dos bens de consumo. Página 29, aqui do Manifesto Comunista. Essa definição, ela tem um lado econômico, né, que vou falar sobre economia comunista, socialista e capitalista em outro vídeo. Neste vídeo, eu quero comentar sobre essa palavra coletivismo, o fim da propriedade privada e o Estado controlador. Isso sim, vamos comentar à luz da palavra de Deus. Coletivismo se associa com coletivo, e as pessoas até sabem o que é coletivo, mas algumas palavras, elas têm mais do que um significado mais profundo do que aquele primário. Este é o caso do coletivismo. Quando você fala em forma de governo, coletivismo ou individualismo, é a base da forma social de todos os governos. Quando se entende o que é, acaba-se aquelas discussões se Hitler era de direita ou se Hitler era de esquerda. O comunismo, ele é coletivista, como a própria definição está dizendo, ou seja, o grupo coletivo decide e todos os demais seguem a decisão daquele grupo, daquele pequeno grupo, que se intitula intelectuais do governo. O cristão, ele não é coletivista. O cristão, ele é individualista. Calma, deixa lembrar que palavras têm um significado mais profundo do que aquele primário. Individualismo é assegurar os direitos inerentes do ser humano, mesmo que a maioria decida o contrário. Coletivismo, o grupo, independentemente do se o grupo é maioria ou não, eles decidem se um doente que dê muita despesa no Estado, por exemplo, deva ter suas consultas e exames restringidos ou não. Barack Obama, por exemplo, fez isso. Ele restringiu as consultas médicas e exames dos pacientes que davam muita despesa para o Estado. Individualismo, ele defende o direito inerente à vida. Então, o Estado não pode fazer isso porque o indivíduo tem o direito à vida, mesmo que o coletivo decida que ele morra. Por exemplo, comunismo, socialismo, fascismo, nazismo e também a democracia são de base coletivista. Democracia e coletivismo, sim, para quem não sabe. Tanto é que os pais fundadores da América do Norte, eles diziam que democracia seria assim, tipo, dois lobos e uma ovelha decidindo o que vão jantar. Então, dentro da República Democrática Americana, eles fizeram uma constituição que assegurasse os direitos individuais do ser humano. A Constituição americana, ela é individualista. Ela assegura o direito à vida, o direito à fé, a propriedade privada, a liberdade, a livre expressão, direitos inerentes do ser humano. Pensemos na forma de governo democrático. O individualismo protege o indivíduo. Um exemplo, digamos que a maioria das pessoas do Estado democrático decida que a única regra de fé seja a religião X. Nos Estados Unidos, por exemplo, o indivíduo ele tem o direito de ter outra religião. O individualismo protege os direitos do indivíduo. O direito do indivíduo está acima do direito do grupo. No coletivismo, o que vale é o direito do coletivismo, do coletivo, do grupo. Se o coletivo decidir, por exemplo, algo, mesmo que o indivíduo não aceite a decisão do grupo, ele é obrigado a seguir, porque ele vive num Estado coletivista, que é o caso do Estado comunista. Se o Estado decide, por exemplo, que todos devem ser ateus, fecham-se as igrejas e perseguem-se os que professam qualquer tipo de fé.
E vocês já viram isso acontecer no comunismo? Com certeza. Onde que os comunistas tomaram conta do poder, eles fecharam as igrejas e decidiram que todos devem ser ateus. Então, o que o coletivo decide, todos têm que acatar, ou vão sofrer as sanções legais, como no caso, milhares de cristãos foram mortos, perseguidos em igrejas fechadas e mandados para a Sibéria, no caso da Rússia, e outros países do leste europeu, da África, vários países que se tornaram comunistas. Mas sobre coletivismo e individualismo, eu vou explicar melhor em outro vídeo. Quem tiver curiosidade, eu até posso apresentar dois livros, esse aqui, O Futuro Está Chamando. Esse aqui explica bem, assim, de uma maneira bem geral, o que é o coletivismo. É um livro antigo, mas é muito bom sobre explicando o coletivismo e individualismo. E de uma maneira bem resumida, aqui é esse livro, Terceira Guerra Mundial. Também explica de uma maneira mais rápida, mais prática, mais fácil de entender. Vocês podem escolher. Bom, mas vamos continuar. Outra parte aqui do Manifesto Comunista, página 82. Em suma, acusam-nos de querermos suprimir a vossa propriedade, pois isso é mesmo que queremos. A individualidade está suprimida, página 82. Vou explicar sobre o ano jubileu, bem resumido. Levíticos 25, 10. Santificareis o meu ano quinquagésimo e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Quero explicar para vocês entenderem melhor. Mas só que de uma maneira bem resumida. Uma pessoa, por exemplo, estava muito endividada. Ela vendia suas terras para pagar as suas dívidas. Ela perdia a sua propriedade. Mas a venda não era definitiva, pois no ano jubileu ele recebia de volta essa propriedade. Esta lei bíblica protegia a propriedade privada e assegurava a liberdade e a riqueza do povo de Israel. Esse foi um dos planos de Deus para diminuir a pobreza em Israel. Claramente, o direito à propriedade privada está ligada à riqueza da nação. Deus deu a Israel a terra de Canaã, eles eram o dono, mas ao contrário do que ensina o comunismo, de que tudo é do Estado, cada família tinha a sua propriedade. E o Estado tinha que respeitar esta propriedade. Caso quisesse alguma terra, o Estado tinha que comprar e não tomar à força, como preconiza o comunismo. A propriedade privada era uma garantia de liberdade e manutenção do próprio sustento. O indivíduo, ele tem aquela propriedade delimitada e quando se tem leis para proteger a propriedade privada, o indivíduo dentro da sua propriedade, ele tem segurança, tem liberdade e de lá ele pode conseguir o sustento, recursos para poder comprar, trocar com outros proprietários que também produzem. E assim cria-se o comércio. Por exemplo, um grupo de proprietários forma uma grande propriedade e de lá criam produtos em grande quantidade para poderem trocar com outros indivíduos, com outros proprietários. Tudo dentro de uma liberdade. E isto está apoiado pela Bíblia. Aí aparece o comunismo dizendo que ninguém pode ter propriedade privada. Se não há propriedade privada, não há liberdade nem riqueza. Se o indivíduo vive num lugar em que ele não é o dono, que ele não tem liberdade, ele pode ser expulso, ele pode ser despejado. E vai para onde se não existe propriedade privada? Quem não tem propriedade privada acaba pagando aluguel, acaba sendo servo do seu senhor. Vamos pensar um pouco mais profundamente. Eu disse que no comunismo ninguém tem propriedade privada. Impossível. Isso. Né? Por se tem alguma propriedade, alguém é o dono. No comunismo, o Estado é o dono de tudo. Tudo que você plantar e colher ou produzir pertence ao Estado. O indivíduo praticamente é um escravo do Estado. Não tendo propriedade, o indivíduo é obrigado a aceitar as regras do dono da propriedade. E se não aceitar, no caso aqui no comunismo, ele sofre as sanções legais impostas pelo dono pelo proprietário, que no caso aqui é o Estado.
Agora vamos entender quem é o Estado. No caso aqui, o Estado comunista é um grupo de pessoas que não trabalham, não produzem bens de consumo, não produzem nada, mas eles criam leis dizendo que são dono de tudo, da sua propriedade, do seu trabalho, da sua produção, né, de tudo e tudo é deles, e que você deve sustentá-los com o trabalho, com o seu trabalho, com a sua produção, porque eles são os donos, mas quem trabalha é você. Então, um cristão, ele não pode apoiar um grupo de pessoas que se dizem governos e criam leis dizendo que são donos da propriedade, que você conseguiu com muito suor e querem viver às custas do teu trabalho, da tua escravidão, né, de uma imensa população. Um cristão não pode apoiar a expoliação dos bens para pessoas que querem escravizar, pessoas que não querem trabalhar. Né? Comunismo é, sim, escravidão. Um grupo de parasitários, podemos dizer assim, que se intitulam intelectuais, que não produzem nada, não podem ter o apoio de um cristão. Um fato, por exemplo, Venezuela, que era a maior reserva de petróleo do mundo. O parasitário lá tomou o poder, acabou com a propriedade privada, tomou tudo para ele, declarou que o Estado é dono de tudo, e com o interesse de quê? De focar só no petróleo. Só que ele esqueceu do turismo, da hotelaria, do comércio, da indústria, do agronegócio, e tudo foi à falência, porque o foco do Estado, como ele era o dono de tudo, o foco dele era apenas o petróleo. E a Venezuela, que já foi o país mais rico da América do Sul, da América Latina, passou, hoje é o país mais pobre, né, da América do Sul, né, com índices de IDH próximo do Haiti, por exemplo. 90% dos venezuelanos hoje passam fome porque, né, infelizmente, o país foi tomado pelo comunismo. Cristãos, pessoas que se dizem cristãos, não podem apoiar isso, porque a Bíblia não apoia a tomada da propriedade privada. A Bíblia é a favor da propriedade privada. Vamos ler outro detalhe. Abolição do direito à herança. Está na página 88. Se há uma coisa na Bíblia que a Bíblia defende, é o direito à propriedade e herança. Há regras bem claras sobre o direito da herança dos herdeiros em todo o Velho Testamento. E até um provérbio que diz: o homem de bens deixa herança aos filhos de seus filhos, até para os netos. O homem de bem deixa herança. E quem conhece sobre o ano jubileu, que eu dei uma explicatinha rápida, sabe que a propriedade privada e a herança eram protegidas pelas leis bíblicas. Deus protege a propriedade privada. O comunismo, não. Outro detalhe também na página 88. Pesado imposto progressivo. Uma curiosidade para vocês, né? O comunismo defende o imposto progressivo. Essa curiosidade, quem implantou o imposto progressivo no Brasil foi o comunista Fernando Henrique Cardoso. Sim, ele era um comunista e ele era afiliado ao Partido Comunista. O PSDB é um partido comunista. A maioria das pessoas nem sabem disso, né? Mas vamos lá. No início do livro de Samuel, no capítulo 8, por exemplo, o povo que vivia ele sem rei. Eles viviam lá na época dos juízes, mas eles começaram a optar, a desejarem terem um rei. Deus não se agradou muito desse pedido. Ele lhes deu várias advertências. Uma delas foi sobre que eles iriam pagar impostos ao rei e que isso não seria muito bom. Vejamos, por exemplo, os versículos aqui. Tomarás o melhor da vossa lavoura, e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e dará aos seus servidores as vossas sementeiras e as vossas vinhas. Dizimará para dar aos seus oficiais, aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas. E os vossos melhores jovens e os vossos jumentos os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso trabalho, e vós lhe serei por servos. Isso Deus falando sobre as consequências deles terem um rei quando eles não tinham. Mas o povo quis ter, e Deus falou que os impostos seriam pesados. Israel, antes de terem um rei, eles passaram por algum tempo, digamos que um sistema de anarquia que deu certo. A Bíblia defende um modelo de governo baseado na liberdade e não onde um partido controla tudo e a todos. Vejamos como eles são confusos. Marx fala, por exemplo, do confisco total da propriedade privada
o fim do lucro sobre a produção, e agora ele escreve sobre imposto progressivo. Se não tem propriedade, não tem lucro, não vai cobrar imposto do quê? Outro texto, página 17, Manifesto Comunista. Em sua luta, o proletariado contra a burguesia não tem nada a perder, mas em contrapartida, se lutar, pode ganhar um mundo novo. Nessa trajetória, só é possível se libertar abolindo a propriedade privada, sem condições de realizar a luta aberta contra seu inimigo de classe. O proletariado utilizará sua supremacia política para arrancar, pouco a pouco, todo o capital da burguesia, para centralizar todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado. Percebe esse detalhe? Não é na mão do proletariado, é nas mãos do Estado. Você tira do patrão para entregar para o Estado. O proletariado estabelece seu domínio pela derrubada violenta da burguesia. A história de todas as sociedades até hoje tem sido a luta de classes. A história sempre foi de luta de classes, né? Burgueses contra pobres. Né? Marx deve ter faltado nas aulas de história. Né? As guerras são, na maioria, povos contra povos, e os reis ficavam lá nos seus palácios. Os burgueses não entravam na guerra. Né? Bom, a Bíblia defende a luta de classes sociais. Será que a Bíblia defende essa luta? Vejamos, por exemplo, esse texto aqui do Efésios que eu coloquei para vocês. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas religiões celestes. Nós não lutamos uns contra os outros, mas sim contra os demônios que querem controlar a nossa natureza. Jesus, quando encontrava uma pessoa endemoniada, ele expulsava o demônio e restaurava essa pessoa. Assim, nós também, quando encontramos um esquerdista, devemos mostrar que ele foi manipulado e restaurá-lo à verdade. Quem sabe assim tirar um cristão do esquerdismo e ganhá-lo para a eternidade? É uma possibilidade. Guerras que o povo de Israel tiveram, por exemplo, foram principalmente para defender o direito à propriedade privada e liberdade. Não existe na palavra de Deus a aprovação de uma guerra de classes sociais, né, do rico contra o pobre. Não existe isso na Bíblia. Só Marx que pensava dessa maneira. Inclusive, esquerdistas hoje sabem que isso não vai acontecer, que não existe essa possibilidade. Vejamos o que Paulo diz, Gálatas 3:28. Desarte. Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Nós somos todos um em Jesus Cristo. Não existe diferença de classe. Não existe essa questão de querer dividir a sociedade. Somos todos seres humanos, todos filhos de Deus. Depois, na página 72, Karl Marx escreve: destroçam as máquinas, queimem as fábricas, destruir tudo. É isso que ele está propondo, destruir as máquinas. Quando eu digo que Marx tinha um déficit cognitivo, acham que eu estou debochando, mas não tem lógica o que Marx escreveu. Nem os comunistas aceitam mais o manifesto comunista, boa parte dele. Queimar as indústrias, a gente vai viver do que depois? Já imaginou se todo trabalhador vai e destrói o local do seu trabalho? E no final do mês, quem que vai receber salário? Quem vai pagar a conta? Não preciso nem comparar com o texto bíblico, pois isso foge à lógica, ao bom senso. É fora dos padrões normais de inteligência. Mas vamos passar outra citação de Marx aqui. A Revolução Socialista liberando a humanidade do jugo capitalista, página 18. Em nenhuma parte da Bíblia é condenado o acordo entre patrões e empregado. O servo assalariado é algo até comum na Bíblia. Na parábola, por exemplo, de Mateus, capítulo 20, do 1 ao 16, conta a história de um burguês, de um patrão que contratou seus colaboradores e pagou conforme o combinado. E alguns servos reclamaram que receberam um denário por trabalhar o dia todo e outros receberam o mesmo denário por trabalhar 1 hora. Mas depois a parábola conclui, o que ele combinou,
foi pago. E isso foi justo. A Bíblia fala que foi justo porque aquilo que ele combinou, ele pagou. Aí tem esse texto, pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Vamos fazer um pensamento aqui. Na China, por exemplo, os trabalhadores são escravizados pelo Partido Comunista ou pela Nike, empresa, pelas empresas? Graças às empresas, eles têm o que comer. Graças ao Partido Comunista, eles só têm o que comer. Outra declaração de Karl Marx, aqui, página 31. O proletariado faria com que todos os meios de produção passassem à mão do Estado. Os intelectuais de esquerda, hoje, creio que não aceitam mais Marx, não aceitam mais o comunismo como proposto por Marx. Mudou muito, porque sabem que não funciona. Sabem que se um Estado se tornar comunista no sentido real, como propunha Marx, esse Estado vai à miséria em poucos meses. Até o governo seria levado à miséria. Então, eles não querem comunismo. Mas, como 99% das pessoas não sabem o que é de fato comunismo, ficam aí dizendo, eu sou comunista, cristãos dizendo que são comunistas. Como o texto que lemos hoje, eles não querem mais a produção nas mãos do Estado. Eles defendem o socialismo. Eles querem parte dos lucros e não o trabalho, não a propriedade privada. A produção é por conta e risco do proprietário. Mas quando este obtém o lucro, eles aparecem para ficarem com boa parte do lucro, sem terem propriedade, sem produzirem nada, sem correrem nenhum risco. É mais fácil assim. No comunismo eles têm que trabalhar, no socialismo não. Aparecem só para receberem o imposto e viverem às custas dos impostos. Depois dizem que o patrão é que explora. E muitos acreditam que o patrão explora. O patrão não explora. Quem explora é quem cobra imposto, quem não produz e cobra 50% de imposto de quem trabalha. Seguindo um pouquinho mais aqui. A existência da burguesia é compatível com a sociedade. Já não é compatível com a sociedade. Página 77. Eles condenam a burguesia pelo lucro privado, como se fosse errado ter lucro, saber administrar os bens para lucrar, e a partir deles, isso não é errado. Na parábola dos talentos, que se encontra em Mateus capítulo 25, do 14 ao 30, o foco da parábola é o uso dos talentos, mas diz respeito a uma pessoa que recebeu 5 talentos e foi elogiada por multiplicar em 10 talentos. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar, como eles o ganhou outros 5, e com eles ganhou outros 5. Então ele tinha 5 e ganhou mais 10. Ele saiu a negociar. A Bíblia defende isso. E aquele que recebeu 1 denário, ele enterrou. E ele foi condená-lo por não negociar com aquele 1 denário, por não aplicá-lo e fazer ele render. A Bíblia condenou o que não obteve lucro. E o lucro não é imoral pela Bíblia. Bem ao contrário do que pensou Marx. Outro texto do manifesto. Toda a sociedade está dividida, cada vez mais, em 2 grandes campos hostis, em 2 grandes classes, em confronto direto, a burguesia e o proletariado. Declara-se abertamente que os seus fins só podem ser alcançados pela transformação violenta de toda a ordem social até hoje existente. Página 104. A intenção da Bíblia não é dividir a sociedade, mas uni-la em Cristo. Vejamos esse texto. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fossem batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Desarte. Não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, do 26 ao 28. O problema não está em ser rico ou em ser pobre. O problema está no caráter. O rico doa de maneira voluntária. Ele faz o projeto, distribui marmitas nas ruas aos pobres. Em lugar nenhum diz que os pobres devem tomar dos ricos o dinheiro deles de maneira violenta ou de qualquer outra maneira. E pior, né? Roubando mesmo, matando. A Bíblia jamais vai apoiar essas ideias comunistas.
Passar um pouquinho mais, página 84. Censurai porque quereis suprimir a exploração das crianças pelos pais. Confesso esse crime. Você viu? Perceberam? Confesso esse crime. Substituímos a educação doméstica pela social. Depois diz, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentando-se em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Se tem algo inadmissível na Bíblia, é tirar dos pais o direito de educar seus filhos. E tem uma advertência seríssima, onde Cristo diz que se desviar uma dessas crianças dos caminhos do Senhor, é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se atirar nas profundezas do mar. Está lá em Marcos. E quem quiser tropeçar um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que lhe pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Por que eles querem ser responsáveis pela educação dos nossos filhos, das crianças? Para ensinar sobre ateísmo. E que eles crescerem, as crianças crescerem idolatrando o Estado, idolatrando o líder, e não a Deus. Mais um pouquinho. Todos os laços de família dos proletariados são rasgados e os seus filhos transformados em simples artigos de comércio e instrumentos de trabalho. Página 84. Quando Marx diz que os filhos são transformados em artigos para comércios, são meros instrumentos de trabalho, ele está expressando a visão dele, que ele tem sobre os filhos dele. Né? Vamos pensar, né, em filho como produto para comercialização. Quem vai pensar nisso? É claro que não. Filhos são parte da gente, são nosso futuro, são bênçãos, nos ensinam a amar. Mas o pensamento de Marx em relação aos filhos era bem outro. Comercializar os filhos não é à toa que, se você estudar o histórico de Marx da sua família, você vai ver que acho que teve 2 filhas que se suicidaram, outro morreu de fome, né? Foi um caos a família de Marx. Mas esse é outro vídeo, outro assunto. O que a Bíblia fala sobre os filhos? A Bíblia diz, herança do Senhor são os nossos filhos. Salmo 127, 3. Mais um texto de Marx. O burguês, ele vê a sua esposa como mero instrumento de produção. Ouve dizer que os instrumentos de produção devem ser explorados coletivamente e naturalmente. Conclui que o mesmo destino caberá igualmente às mulheres. Página 84. Entende-se essa declaração de Marx que o rico vê a sua esposa como um objetivo para produzir algo. O rico tem a sua esposa para tirar proveito dela, segundo ele. Que acusação mais leviana. Sabe quando que uma pessoa quer condenar alguém daquilo que ela é? Marx, que tinha a sua esposa como instrumento, ele usava a esposa para pagar as suas contas. Sabia que a esposa de Marx, ela era uma família rica e ela era filha de um empresário. E ela acabou sustentando Marx por mais de 15 anos. O que a Bíblia diz sobre a esposa? Vamos ver lá em Gênesis. Deus cria a esposa da costela de Adão, do lado, a costela que o Senhor tomou, que o Senhor Deus tomara ao homem, transformando-a numa mulher e lhe trouxe, Gênesis 2, 22, do lado do homem, para andarem juntos. O casamento é um companheirismo, é um diálogo, é um afeto entre 2 pessoas e nada de comércio. Isso era no pensamento de Karl Marx. Ele usava a esposa para pagar as contas dele, já que ele não trabalhava, nunca trabalhou a vida toda. Um cristão aceita esses conceitos de filhos, de esposas, né? É impossível. É impossível. Não tem como um cristão ser comunista. Ou ficamos com a palavra de Deus ou com os conceitos comunistas, socialistas. Não existe compatibilidade. São completamente antagônicos. É impossível haver conciliação entre o comunismo e a palavra de Deus. Mas vamos seguir um pouquinho mais ainda. O casamento burguês é, na realidade, um sistema de esposas em comum. Aos comunistas, por desejarem introduzir um sistema abertamente legalizado de amor livre. O que a Bíblia fala?
Provérbios 12:4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Esse é o conceito da Bíblia sobre mulher. Ele é vitorioso quando a companheira sua é vitoriosa. Eles caminham juntos. Mas ele não quer uma mulher, um homem. Eles querem amor livre, homem com homem, mulher com mulher, zoofilia. Para eles tudo é correto, com exceção do casal hétero. A única coisa errada para eles é uma pessoa ser hétera. Precisamos falar mais alguma coisa desse assunto? Amor livre, bem contra os padrões de Deus. Quando Deus fez um homem e uma mulher lá no Jardim do Éden e formou o primeiro casamento, o primeiro casal, um homem e uma mulher, os dois juntos, formando a família. Depois vieram os filhos. Aí aparece um crente comunista aí dizendo: não, o comunismo é só dividir os bens de produção. Antes fosse só dividir os bens de comunicação. Comunismo é dividir tudo e dividir a esposa também. Os oficiais russos, quando iam para Cuba, eles podiam usar qualquer mulher cubana que eles quisessem, que fosse do povo. E se ele olhasse, desejasse sexualmente, ele tinha o direito de ter aquela mulher, independente se ela fosse casada ou não, né? Sendo do povo. E muitos cubanos morreram por causa para defender as esposas ou pais defendendo seus filhos dos estupros que eles sofriam pelos oficiais russos lá. Ah, eu estou exagerando? Não. Aqui é a fonte. Dá uma lidinha nesse livro aqui, Prisioneiro em Cuba. Aí você vai ver que isso que eu estou falando é verdade. Então, é dividir a esposa. Podia ficar à vontade quando eles iam para Cuba lá. Vamos seguir um pouquinho mais. Engels, tendo ajudado muito, inclusive financeiramente, página 25. Isso aqui não tem preço, essa frase aí. Esse pequeno texto do Manifesto Comunista, ele é de valor inestimável. O próprio Manifesto Comunista diz que Marx vivia às custas de Engels. Engels, que era filho de pais ricos, que possuíam indústrias, ele sustentava o Karl Marx, né, por uma boa parte da vida dele. Como eu mencionei, né, Marx passou mais de 15 anos sendo sustentado pela esposa, outra parte ele passou sendo sustentado por seu amigo Engels. Né? Então, Marx assim, não produzia nada, ele vivia a custas dos outros, não produzia o que ele escrevia, ninguém valorizava. Por exemplo, a obra dele, O Capital, as pessoas falam que é muito confusa, que não dá para entender, né? Parecia que ele estava sob efeito de drogas que ele escreveu aquilo lá. Quando lhe ofereceram um trabalho, ele recusou, vocês sabiam? Né? Quando ele teve a oportunidade de trabalhar, ele não aceitou. Então, Karl Marx é um completo socialista, é o exemplo típico do que é um socialista. Né? Vivia à custa dos capitalistas e falava mal do capitalismo. Mises, ele diz que o socialismo dura até acabar o dinheiro do capitalista que o sustenta. Vamos seguir um pouquinho mais. Mas o comunismo abole as verdades eternas, abole a religião, a moral, em vez de destruí-las, em vez de constituí-las em um novo fundamento, contradizendo, portanto, toda a experiência histórica até hoje. Manifesto Comunista, página 87. Comunista, ele odeia a religião. Ele crê que a religião foi criada pelos burgueses para poderem escravizar o proletariado com mais facilidade. O trabalhador religioso sabe que sua eterna morada será a casa que ele vai construir na nova terra. Não é por isso que ele deixará de buscar uma casa boa neste mundo, ele busca sim o conforto para sua família, mas ele não faz disso uma obsessão, que ele não se ele não conseguir uma casa boa do sonho dele, ele vai entrar em depressão. Não, eu tenho a minha casa, sou feliz com o que tenho, e a minha verdadeira casa será a mansão celestial que eu vou ter depois. O cristão, ele sempre busca mais, mas sempre está agradecido com aquilo que ele tem. Mais um textinho aqui. As leis, a moral, a religião são para ele, proletariado, outros tantos preconceitos burgueses. O comunismo, ele é totalmente contra a religião. Eles creem que a religião foi criada pelos burgueses para facilitar a opressão, assim como a família. As leis, a moral, a religião foram dadas por Deus para o bem da sociedade.
O diálogo não foi elaborado pela burguesia, mas por Deus. O decálogo, né? Os 10 mandamentos, quem deu foi Deus. Não foi uma coisa criada pelo homem. Deus deu muitas das leis. O comunismo ele se baseia na revolução. E é só o que ocorre. Eles instigam o trabalhador a pegar em armas e sair matando aí por aí o burguês. Só que o trabalhador, no final da semana, ele vai para a igreja e aprende que não deve se roubar, aprende a amar, a respeitar a propriedade privada, né, a respeitar os bens do próximo. E ele olha para os princípios do comunismo e pensa, mas isso é roubo, isso é ódio, o comunismo é cobiça, o comunismo é ser parasita. E o bom senso lhe faz rejeitar a revolução comunista. Os socialistas percebem que enquanto existir a religião, nos moldes fundamentalistas, não haverá socialismo. Isso eles sabem muito bem. Enquanto a religião existir da maneira, nos moldes que realmente que estão na palavra de Deus, não tem como implantar um socialismo. Aí, de repente, aparece Antônio Gramsci, que foi fundador do Partido Comunista Italiano. Ele percebe que quanto mais se bate na religião, mais ela se fortalece. Então, ele faz uma proposta diferente, né? Vamos destruir a religião a partir de dentro. E começa a vir a teologia da libertação, tem o relativismo, o progressismo, o evangelho social e outras ideias mais que entraram tanto na Igreja Católica como estão entrando na Igreja Protestante. E realmente agora eles estão conseguindo destruir, né, o fundamentalismo, a fé verdadeira, genuína da Igreja. Mas vamos seguir um pouquinho mais. A Revolução Comunista é a ruptura mais radical com as relações tradicionais. Sabe qual é o problema de Marx? Ele era uma pessoa extremamente invejosa. Sabe aquela pessoa que quando você compra um carro, ele fica com inveja tua? Marx era muito, muito pior do que essa pessoa que você pensou. Ele também tinha ódio das pessoas, ele desejava o mal para todos. Ele torcia pelo pior. Sabe aquela pessoa que torce pelo pior? Tanta inveja que ele tinha. Teve uma vez que ele torceu pela morte de um tio para poder pegar a herança desse tio, para poder também ser sustentado aí pela herança. O comunismo não é uma grande ideia que se perverteu. É uma perversão que se virou, que se vendeu como uma grande ideia. Entenderam? O comunismo não é uma grande ideia que se perverteu. É uma perversão que se vendeu como grande ideia. Não precisa nem ser cristão para perceber que essa doutrina é extremamente perversa. Desliga a tua TV, desliga a CNN, Globo News, Band News, assista um jornalismo pelo YouTube, um jornalismo de fontes seguras, né, descentralizado. E se você está gostando desse vídeo, aproveita para deixar seu like aí, você me ajuda bastante quando você aperta aquele joinha lá, curta aí e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Quero ler um texto com vocês. Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. Não se pode servir a Deus e ao socialismo, eu digo. Antes que alguém diga que esse texto, mas é as riquezas. A Bíblia não é contra as riquezas, e sim contra o amor ao dinheiro. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns dessa cobiça se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo 6:9. Existe pessoa que tem mais amor ao dinheiro do que socialistas e comunistas? Não. Eles são os que mais querem tirar o dinheiro de algo que eles não produziram. E a Bíblia fala que Jó foi muito rico, Abraão foi muito rico, Salomão foi muito rico, foram riquíssimos, e eles nunca tiveram a desaprovação por serem ricos. A Bíblia condena o amor ao dinheiro. O ter muito, né? Até o pobre pode ser ganancioso, né? Que até o pobre pode desfraudar o próximo por amar o dinheiro, e não apenas o rico. Às vezes o pobre é até pior do que o rico, em alguns casos. Então, em todos os países que se implantou o socialismo, o resultado sempre foi perda da liberdade e fracasso econômico, perseguição
a fé, corrupção generalizada, sempre teve corrupção onde tem socialismo, e existe um abismo intransponível entre o socialismo e o cristianismo. Cristo é o pai do cristianismo e Satanás é o pai do socialismo. Socialismo e comunismo são, sim, ideologias satânicas. Sempre falo isso nos meus vídeos. O Manifesto Comunista é tão contraditório com a Bíblia, é Deus escrevendo a Bíblia e como se Satanás fosse o autor do Manifesto Comunista. Deus escreveu a Bíblia e Satanás inspirou, né, Karl Marx lá a escrever o manifesto. O comunismo é uma maneira das pessoas em grupo receberem a possessão demoníaca. Parafraseando, né, um autor que escreveu o livro, né, o Arquipélago Gulag, a frase: o comunismo é a possessão demoníaca coletiva. Ou o comunismo deve morrer, ou o cristianismo deve morrer, porque se trata realmente de uma batalha entre Cristo e o anticristo. O comunismo é uma religião inspirada, dirigida e motivada pelo próprio diabo. Quem apoia declara guerra ao Deus Todo-Poderoso. Ambas as frases de Billy Graham. E também tem uma do Tozer. O comunismo é o inimigo satânico do cristianismo. Grandes líderes cristãos dizem que é incompatível ser cristão e ser comunista. Obrigado por ter assistido. Vou interromper aqui, que você possa divulgar esse vídeo, mostrar para os seus amigos cristãos do erro que eles estão cometendo quando apoiam candidatos socialistas, quando apoiam o comunismo, porque tudo isso é para destruir a igreja. Tem um vídeo que eu faço, era Karl Marx um satanista? Eu mostro que o objetivo principal deles é destruir a igreja, escravizar, tomar conta de tudo e fazer deles semideuses. Então, né, cristãos, coloque os joelhos no chão, peça orientação ao Espírito Santo e não se deixe ser enganado. Obrigado